Salve, rapaziada! Tudo bom? Meus queridos e queridas, hoje eu vim contar pra vocês uma história muito profunda. Um terrível dia em que eu peguei não somente um, mas dois. Eu disse dois Ubers com cheiro de peido. E eu decidi compartilhar esse momento com vocês porque eu acho que a gente consegue tirar lições de vida de tudo que acontece com a gente. Inclusive em histórias que envolvem flatulência. Como posso começar? Eu já estava pressentindo no dia anterior que a minha quinta-feira passada não seria uma quinta-feira comum. Um dia antes do fatídico dia em que eu entrei em dois Ubers com cheiro de peido, eu já estava pressentindo que alguma coisa não ia dar certo no meu dia seguinte. Foi na quinta-feira passada que isso aconteceu. Primeira coisa que deu muito errado nesse dia é que eu tive que acordar cedo. E eu sempre vou dormir depois das 4 da manhã, então acordar cedo não é uma coisa que eu gosto muito assim de fazer, não. E sempre que eu tenho que acordar cedo pra ir em algum compromisso, eu coloco meu relógio pra despertar, tipo, 10 minutos antes de sair de casa, porque aí eu posso dormir o máximo possível de horas pra eu não ficar tão estressada durante o meu dia. E nessa fatídica quinta-feira não foi diferente, eu acordei ali uns 20 minutinhos antes, só pra escovar meu dentinho, lavar o rosto, passar protetor solar, dar aquela mijadinha básica. Ou seja, eu não comi nada antes de sair de casa. E não comer também me deixa, assim, muito estressada. Aí eu peguei um pacotinho de biscoitinho fitness que eu tinha em casa e desci pra pegar meu Uber, que eu já tava atrasadíssima. Detalhe que tava fazendo um frio de 15 graus em São Paulo e eu tava com muito frio. Aí juntou aquele mau humor desgraçado, né, de ter que acordar cedo, com frio, com fome. Falei, bom, vou entrar aqui no meu Uber, vou abrir meu biscoitinho e vou comer pra ficar um pouquinho melhor. Quando eu entrei no Uber, meus amores, eu falei, puta que pariu. Maior cheiro de peido da minha vida. Então vocês imaginam a cena, né? Tava um frio do caralho, o cara tava com o carro inteiro fechado, com o ar quente ligado e devia estar peidando lá dentro há horas, porque fez uma estufa de peido dentro do carro. Quando eu entrei, eu quase gorfei, eu quase desmaiei, gente. Foi muito barra, cara, foi horrível, foi... Nossa... Não gosto nem de lembrar. Toda a fome que eu tava sentindo foi anulada. Só que é difícil você chegar com um cara que você não conhece e falar, moço, com licença, seu carro tá cheirando a peido. Aí eu fiquei tentando pensar rápido pra solucionar aquele problema antes que eu desmaiasse. E falei, bom, vou pedir então pra abrir as janelas do carro, né? Falei, moço, tô com o maior calor do mundo, você pode desligar o ar quente, dar uma baixada no vidro? Aí beleza, o cara baixou todos os vidros do carro, tava 15 graus em São Paulo, passei o frio do cacete e o cheiro de peido foi saindo ali aos poucos do carro. Eu passei muito frio, mas pelo menos eu consegui me manter acordada. Minha fome foi voltando aos pouquinhos, aí eu abri meu biscoitinho e tal, fui comendo. Tava um trânsito do caralho, de manhã em São Paulo é insuportável, então eu fiquei muito tempo dentro daquele Uber com cheiro de peido. E além de tudo isso, o cara ainda era um pau no cu. Ele tava ouvindo uma música sertaneja horrorosa, e eu tava de fone de ouvido. E a música dele, além de ruim, tava tão alta que tava ultrapassando o som do meu fone de ouvido. Aí eu pedi, moço, você pode dar uma baixadinha aí no seu som? E aí, não sei, ele deve ter ficado nervosinho e desligou o som, não falou uma palavra, não me respondeu nada. Com aquele silêncio mortal no carro, além do cheiro mortal de peido, é claro. Mas a gente prosseguiu lá com a nossa viagem e tal, aí eu comecei a comer meus biscoitinhos e fiquei com muita sede. Daí eu perguntei se ele podia me dar um copo de água. E pra quem não sabe, pra quem nunca andou de Uber, o Uber tem esse esquema mesmo de trazer mais conforto pro cliente. Então os motoristas sempre têm água, balinha, alguma coisa do tipo pra dá mais conforto mesmo pra quem tá andando ali no carro deles. E ele virou todo grosso pra mim e falou assim, não tenho, acabou. Daí eu fiquei pensando, tipo, porra, eu devo ser uma das primeiras pessoas que ele tá fazendo aqui a corrida e ele não tem mais água? Acabou a água. E a questão aqui não é essa, entendeu? Não tem problema se o Uber não tem água, se o Uber não tem uma balinha pra me oferecer. O problema é que ele não foi educado comigo, ele não me respondeu bom dia, o carro dele tava cheirando a peido, ele não falou nada durante a viagem inteira, mesmo quando eu perguntava coisas pra ele. E ainda por cima não tinha água, cara, que é um padrão de serviço ali da empresa. Então ele tem que seguir ali essa parada pra gente dar nota boa no final. Pra quem não sabe também, pra quem nunca usou o aplicativo, o Uber você pode qualificar o serviço do motorista ali que te atendeu. Aí quando chegou o final da corrida eu fui lá e escrevi nos comentários, carro com cheiro de peido, não me falou bom dia e não tinha água.
nota 3. Fui legal pra caralho ainda que eu dei 3 estrelinhas de 5 pro cara que tinha cheiro de peido no carro e não me deu bom dia. Bom, aí eu cheguei no meu compromisso, fiz o que eu tinha que fazer e peguei outro Uber pra voltar pra casa. Quando eu vi o carro chegando ali, eu falei, nossa, que bom, agora eu não vou precisar sentir cheiro de peido, porque seria muito azar eu pegar 2 Ubers com cheiro de peido no mesmo dia. Mas aí adivinha o que aconteceu? Eu entrei no carro e tava uma Estufa de peido de novo. E aí eu fiquei pensando, brother, não é possível que esses caras não estejam sentindo esse cheiro de peido. Mas na real é que a gente não sente o nosso cheiro de peido tanto quanto os outros sentem o nosso cheiro de peido, né? O nosso nariz meio que vai se acostumando ali com o nosso cheiro de peido, então eu acho que os caras não estavam sacando que o carro deles tinha virado uma estufa de flatulência. Naquela hora tudo que eu pensava é que devia ser algum castigo divino, que o universo estava tentando me punir por alguma coisa muito ruim que eu tinha feito. Mas olha só a diferença entre a primeira viagem com cheiro de peido e a segunda viagem com cheiro de peido. A segunda viagem com cheiro de peido, o cara era um amor. Ele foi super simpático, super educado, me deu bom dia, perguntou como que eu tava. A gente conversou durante a viagem toda, ele me contou dos bichinhos de estimação dele, falou que ele tinha adotado um gatinho de rua no dia anterior. A gente conversou sobre Pokémon GO, a gente conversou sobre memes da internet. Ele era um tiozinho muito simpático, muito legal. Ele tinha água, ele tinha balinhas, tinha barrinhas de cereal no carro. Ele perguntou que tipo de música que eu gostava de ouvir, que rádio que eu queria escutar. Ou seja, ele cumpriu ali todo o pacote de conforto que o Uber promete pra você quando você baixa o aplicativo. E mais, ele se abriu ali, contou a história dele, contou sobre a família dele, sobre os bichinhos, enfim. A gente realmente se conectou ali naquele carro, mesmo com uma bolha em volta de nós, feita de peido. E quando a gente terminou a viagem e ele me deixou em casa, eu tava feliz, eu tava me sentindo alegre, porque eu tinha conversado com uma pessoa nova e tinha sido muito legal. Então mesmo que o carro dele estivesse fedendo muito a peido, eu dei nota 5, eu dei a nota máxima pra ele, porque ele era um cara incrível, ele era um cara super gente boa, super simpático, e ele fez meu dia ser mais legal. E basicamente essa é a moral da história. Eu vivi 2 situações muito parecidas no mesmo dia. Eu peguei um carro com cheiro de peido, um segundo carro com cheiro de peido, mas os tratamentos que eu recebi em cada situação foram completamente diferentes. E como eu disse, eu acho que é muito importante a gente observar as coisas que acontecem com a gente na vida pra gente tirar uma lição de tudo, mesmo de situações que envolvam peido. Nessa situação eu aprendi que a personalidade de uma pessoa é a coisa mais importante que ela tem. Então não importa se seu carro tem cheiro de peido, o que importa é a sua personalidade e o jeito como você vive a sua vida, e se você consegue trazer de alguma forma alegria pra vida das pessoas, se você consegue contribuir para o dia dela ser mais feliz, mais divertido. E isso se aplica em todos os outros defeitos que a gente pode carregar com a gente. Por exemplo, quando eu era mais novinha, eu era um tribufu. Pra quem quiser ver imagens, eu gravei um vídeo mostrando fotos antigas minhas, então pra quem quiser assistir tá aqui. Enfim, eu sofri muito bullying durante minha infância por causa da minha aparência, porque eu era considerada uma pessoa feia, e de fato eu achava que eu era realmente uma pessoa feia. Mas isso na verdade foi bom pra mim, porque eu tive que procurar outras maneiras de me tornar interessante pras pessoas, não só pela minha aparência. E tentei incrementar ali minha personalidade, me tornando uma pessoa mais engraçada, mais divertida, mais inteligente, com outros atributos que fizesse com que as pessoas quisessem estar perto de mim, porque infelizmente o primeiro cartão de visitas ali é o nosso rosto, nosso corpo, nossa beleza, né? O que é uma idiotice, mas infelizmente é a nossa realidade e não tem como a gente ser hipócrita e falar que não, que a gente não se importa com a aparência física e que a gente não se sente atraído por pessoas bonitas. Mas esse é o ponto, beleza não é tudo. Então, quando eu era menorzinha, eu era muito feia, eu era muito massacrada por causa da minha aparência, e eu procurei outras formas de me tornar uma pessoa bonita. E as pessoas começaram a gostar muito de mim pela minha personalidade, pelo que eu sou, muito mais do que pela minha aparência. E eu sinto muito isso até hoje, principalmente aqui no YouTube, que a gente tem mais oportunidade de conversar, de trocar mais ideia. O retorno que vocês me dão é muito legal, porque eu sei que vocês não estão aqui porque vocês me acham bonita ou alguma coisa do tipo, mas sim porque eu consigo trazer alguma coisa de legal pra vida de vocês. Eu espero, eu acho que sim, pelas coisas que vocês me falam, e eu fico muito, muito feliz de saber disso. Então eu quis contar essa história aqui do Uber com cheiro de peido pra vocês, porque
isso se transfere pra nossa vida, pras coisas do nosso cotidiano. Mesmo que você tenha alguma coisa dentro de você que você considere um defeito, você pode sempre ofuscar essa coisa com a sua personalidade, sabe? Se você tiver uma personalidade legal e se você for bom pras pessoas, esse teu defeito não vai importar mais tanto. Tô falando, gente, até histórias com cheiro de peido podem trazer lições de vida pra gente. Gente, brincadeiras à parte, o Uber é um serviço muito legal, eu adoro, eu uso sempre, ele me trouxe uma puta independência pra minha vida. E pra quem quiser experimentar, pra quem ainda não experimentou, eu tenho um código de desconto que vai dar R$20 na sua primeira viagem com o Uber. E o meu código é UberDivas. Se vocês usarem esse código, eu também vou ganhar R$20 de desconto nas minhas corridas. Então usem aí e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do serviço. Vou orar pra vocês não pegarem nenhum Uber com cheiro de peido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de dar like aqui, por favorzinho, e de se inscrever no canal também. Não vai cair a mão de vocês, cara! E também deixem sugestões do que vocês querem ver aqui no canal, nos comentários. É muito importante pra mim ter esse feedback de vocês, porque aí eu consigo fazer um canal melhor, cada vez mais legal, com assuntos que vocês realmente queiram ver. Um beijo pra todo mundo e é nóis que tá! Falou!